Hello, crocheteira! Seja bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, professora de crochê moderno, e hoje eu estou aqui para te ensinar o passo a passo completíssimo desta bolsa maravilhosa. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai receber encomendas e por onde você passar utilizando essa bolsa, você vai receber comentários e elogios, porque ela é uma bolsa maravilhosa. E o melhor de tudo, utilizando apenas um rolo do fio de malha, você vai conseguir crochetá-la do início ao fim. Uma peça, ó, super espaçosa. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, a case do meu óculos, ó, para você ter noção, tá? Super espaçosa, bem funda. Então, uma peça lindíssima e eu estou, assim, apaixonada. Então, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário. Isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E caso você queira adquirir o combo completo, fios, acessórios, tudo. Corre lá no site da Arena Metais que tem o combo exclusivo para você com valor promocional. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora que eu já te apresentei essa bolsa lindíssima, bora colocar a mão na massa. Vamos aos materiais. Estarei utilizando hoje o fio de malha Extra Prêmio de 25 milímetros da Fischer Fios. Este novelo tem 140 metros. Escolhi aqui a cor cinza alumínio. É um fio que não dá bolinhas, não tem emendas, tem uma paleta de cor, um rendimento incrível, até mesmo por este motivo nós iremos utilizar apenas um rolo. Sugestão da agulha, da 5 a número 8. Então, você pode utilizar a melhor agulha aí para a sua tensão do ponto, tá? Estarei utilizando aqui, ó, a agulha 6,5. Aqui, ó, é a composição do fio, 94 poliéster e 6% de elastano. Então, é bem legal esse fio. Tesoura, como eu disse, vou utilizar a agulha 6,5, mas você pode utilizar a agulha número 7 também, que fica perfeito. Agora, em acessórios, eu já vou começar mostrando aqui a minha plaquinha personalizada que a Arena Metais produziu para mim. Essa plaquinha, ela é lindíssima e dá o toque final que a peça precisa para deixar bonita, elegante, enfim, moderna. Então, sempre recomendo você fazer a sua plaquinha personalizada. Aqui eu coloquei apenas o meu nome, mas se você quiser, você pode colocar a sua logo também. Além disso, estarei utilizando marcadores, agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Vou utilizar este fecho de tigre, que é a coisa mais linda. Olha isso, gente, ele é muito forte e também vai dar um toque bem especial na nossa peça. Para a alça, estarei utilizando esta, que é lindíssima com esse nozinho. Ela é um nozinho aqui e tem aqui a parte de baixo, a corrente e duas argolas articuladas para finalizar e para que a minha alça fique bem bonita. Essa minha alça, ela tem 50 centímetros e você também encontra lá no site da Arena Metais todos esses acessórios, tá? E você encontra a alça também em outras cores e em outros tamanhos, combinado? Então, bora colocar a mão na massa. Bom, você vai ver que essa é uma peça bem fácil de fazer, então iniciantes vão conseguir fazer tranquilamente. Quem nunca fez crochê ainda, tá procurando uma primeira peça, essa é uma peça bem bacana para você começar a crochetar. E quem já sabe vai tirar de letra. Então, é importante que você siga a quantidade de correntinhas aqui no início do nosso trabalho, para que você consiga ter um padrão, porque depois vai ser só repetição, tá? Então, para iniciar, eu vou fazer um total de 37 correntinhas. Então, ó, eu giro aqui, ó, para fazer o nozinho inicial, laço e fecho. Então, aqui eu já conto como a minha primeira correntinha. Laço fio, passa aqui por dentro da argolinha, segunda correntinha. Laço fio, passa aqui por dentro da argolinha, terceira. Então, cada laçadinha que você dá e passa aqui por dentro da argolinha, conta-se como uma correntinha. E aqui no nosso trabalho, nós vamos precisar de um total de 37 correntinhas. Fiz aqui todas as minhas correntinhas. Lembrando que, mais uma vez, é muito importante você seguir
esta quantidade de correntinhas para dar certo o padrão da nossa bolsa de hoje. Então, este daqui é o lado direito da correntinha, este daqui é o lado avesso, tá? Então, nós vamos trabalhar com o avesso aqui virado para cima e vamos trabalhar essas barriguinhas aqui de trás, ó. Então, eu pulo essa primeira e vou direto aqui na segunda e eu vou fazer pontos baixos. Então, ó, pegando apenas a barriguinha, o outro lado fica aqui o desenho da correntinha, laço o fio, traz aqui pra frente, laça e fecha. Então, fiz aqui um ponto baixo, ó. Lembrando que a partir desse primeiro ponto baixo vai ser uma sequência de pontos, tá? Ó, pega a barriguinha, traz pra frente, segundo ponto baixo, ó, pega a barriguinha, traz pra frente, terceiro ponto baixo, vou deixar essa alcinha aqui mais justinha, ó, terceiro ponto baixo, e aqui, quarta correntinha, quarto ponto baixo. Então, na hora que você for fazer o ponto, sempre segura aqui bem firme, para que a sua correntinha não vá torcendo e seu trabalho fique errado. Então, ela tem que ficar aqui bem retinha, tá? Para os pontos ficarem bem certinhos. Então, primeira sequência de pontos, 4 pontos baixos. Aqui, o próximo ponto, que é o quinto, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, eu laço o fio aqui na agulha, venho aqui, ó, pegando apenas a barriguinha, tá vendo? Do outro lado fica o desenho da correntinha. Laço o fio, traz pra frente, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha as 3 alcinhas ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai colocar, ó, o nosso primeiro marcador. Então, eu pego aqui a cabeça do ponto, ó, e coloco o marcador. Se você não tiver um marcador, pega um pedacinho de fio e coloca aqui para você marcar. Isso vai te ajudar a trabalhar as próximas carreiras. Em seguida, eu vou trabalhar aqui 10 pontos altos, tá? Então, depois do marcador, eu vou trabalhar 10 pontos altos. É muito parecido com o meio ponto alto, mas a gente faz uma laçadinha a mais. Então, laço o fio, vem aqui pegando, ó, a barriguinha do ponto, laça, traz pra frente, 3 alcinhas na agulha. Laço o fio, fecha só essa e essa, as 2 primeiras alcinhas. Fiquei com 2, agora sim eu laço e fecho as outras 2, tá? Repetição, laço o fio, pega aqui a barriguinha, apenas a barriguinha, tá vendo? Aqui embaixo fica sempre com o desenho da correntinha. Traz aqui pra frente, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha 2, fiquei com 2, laça, fecha mais 2. Segundo ponto alto. Laça, vem aqui apenas a barriguinha, traz pra frente, laça, fecha 2, laça, fecha mais 2. Então, nós vamos fazer aqui um total de 10 pontos altos. Feito aqui os meus 10 pontos altos, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, eu laço o fio, venho aqui na barriguinha, trago aqui pra frente, 3 alcinhas na agulha, laço e fecha as 3 ao mesmo tempo. Então, cuidado para você não se confundir com o ponto alto, tá? Já vem aqui, ó, onde você fez o meio ponto alto e coloca o marcador, certo? Feito aqui o meio ponto alto, agora nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, ó, pegando a barriguinha aqui de trás, laça, traz pra frente e fecha, 1, 2, 3, 4. Feito aqui os meus 4 pontos baixos, agora eu faço um meio ponto alto novamente. Então, eu laço o fio, pega aqui a barriguinha de trás, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha as 3 ao mesmo tempo. Venho e coloco aqui um marcador. Então, nós vamos colocar marcador sempre que nós trabalharmos ponto meio alto, certo? Agora, nós vamos trabalhar 10 pontos altos aqui. Então, eu laço o fio, ó, pega a barriguinha de trás, traz pra frente, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha as 2 primeiras, fiquei com 2, laça, fecha as outras 2. Mais uma vez, cuidado para você não se confundir
com meio ponto alto, tá? Fecha só as duas primeiras, depois fecha as outras duas. Então, vou fazer aqui os meus 10 pontos altos. Fiz aqui os meus 10 pontos altos, cuidado para você não contar com meio ponto alto, tá? Então, onde você colocou o marcador, você não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito aqui os 10 pontos altos, vamos fazer um meio ponto alto. Então, vem aqui, ó, e faz um meio ponto alto, fechando as 3 alcinhas ao mesmo tempo. E vamos colocar aqui o nosso último marcador. Ó. E para finalizar nossa carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. Então, você vai ver que vai sobrar aqui 4 barriguinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem que dar certinho aí a conta, tá? Se o seu não deu, veja aí, desmancha e refaça, porque provavelmente você fez... Provavelmente não, né? Você fez alguma coisa errada. Então, faça aqui 4 pontos baixos. Então, é essa sequência que nós vamos trabalhar em todas as carreiras. Repetição, tá? Então, vai ficar assim, ó. Certo? Então, 4 pontos baixos, 1 ponto meio alto, 10 pontos altos, 1 ponto meio alto, 4 pontos baixos, 1 ponto meio alto, 10 pontos altos, 1 ponto meio alto e 4 pontos baixos, certo? Então, essa é a repetição. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou virar o meu trabalho, ó, exatamente com este movimento, sem fazer correntinha, tá? Nós não fazemos correntinhas. Venho já aqui logo no meu primeiro pontinho, ó, e já trabalho aqui o minha primeira sequência de 4 pontos baixos. Então, bem aqui, ó, na primeira correntinha, eu vou pegar um detalhe, nós vamos trabalhar só essa alcinha aqui de trás, tá? Essa aqui é a alcinha da frente e essa aqui é a alcinha de trás da correntinha, que é a cabeça do ponto. Eu vou pegar apenas a alcinha de trás, laço fio, traz pra frente, ó, laça e fecha. Um ponto baixo, ó, segundo ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás, ó, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. Tá vendo? Vai ficar com esse relevo aqui, é isso mesmo. Cheguei aqui em cima do meu marcador, eu vou tirar o meu marcador e vou repetir a sequência de meio ponto alto, ó. Então, você vai ver que é só repetição essa peça. Tá vendo que essa alcinha minha aqui ficou muito larga? Quando ela fica muito larga, eu desmancho e refaço. É interessante que fique aqui bem justinho, ó. Nem larga e nem apertada demais. Mas deixa aqui mais justinho para a bolsa ficar mais estruturada e para que os pontos fiquem bem fechadinhos, tá? Ó. Volto aqui com o meu marcador. Fiz o meio ponto alto, agora eu vou trabalhar 10 pontos altos, tá? Deixa eu só soltar meu fio aqui. Eu vou fazer essa carreira junto com você. Ó, pegando a alcinha de trás. Pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui no meu marcador, ó, 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui um ponto meio alto. Então, tiro o marcador, faço meio ponto alto, pegando sempre a alcinha de trás. Ó, ficou larga aqui minha alcinha. Viu que ficou algo que você não gostou? Já refaz na hora, para não chegar lá no final e falar, poxa, esse ponto aqui eu poderia ter apertado mais um pouquinho. Então, já conserta na hora.
Já volto aqui com o seu marcador. E agora, a sequência de 4 pontos baixos. Então, pegando a alcinha de trás, 1, 2, 3, 4. Tiro o marcador, meio ponto alto. Volta aqui com o marcador. E agora, a sequência de 10 pontos altos. Ó. 1, 2. Você vai ver que na hora que você estiver crochetando aí, fica muito mais fácil, tá? Essa contagem de pontos. Então, na prática, é mais fácil de visualizar. E você vai ver que é uma peça muito rápida, muito gostosa de crochetar e muito fácil, que é o melhor de tudo, né? Ó. Então, vou fazendo aqui essa repetição. Até chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui no meu marcador, vou retirar e vou fazer um meio ponto alto. Fiz aqui o meio ponto alto, volto com o marcador. E agora, a sequência de 4 pontos baixos, sempre pegando a alcinha de trás, tá? 1, 2, 3, 4. Então, finalizei a minha segunda carreira perfeita. Olha como fica linda, vai dar um design perfeito, ó. A gente vai dobrar a bolsa assim, ó, e ela vai ficar com esse formatinho. Olha que linda. Então, aqui, nós vamos fazer sempre essa repetição, tá? Por isso que é importante você ter colocado aqui a quantidade de correntinhas que eu disse no início do trabalho. Cheguei aqui no final, eu não faço correntinha, eu só viro o meu trabalho. E vou trabalhar novamente essa sequência de pontos. Já logo aqui no primeiro pontinho, ó, pegando sempre a alcinha de trás, tá? Laça, trás pra frente, ponto baixo, ó. E aí, você vai repetir toda a sequência até chegar no tamanho da bolsa que você quiser. O legal dessa peça é que ela é 100% personalizada, tá? Então, você pode fazer uma mini carteira, pode fazer uma bolsa média, pode fazer uma bolsa grande. Então, vai depender do seu gosto. Eu vou ir fazendo aqui todas as minhas carreiras, seguindo essa sequência que eu passei aqui para você, e chegando no tamanho que eu quero, né? Eu volto para finalizarmos e você vai ver que é muito fácil. A gente vai finalizar com uma agulha de tapeceiro. Então, facílima essa peça. Eu vou fazer e já volto. Eu fiz aqui minha terceira carreira e eu voltei aqui para que não fique nenhuma dúvida. Aqui no final, você faz 4 pontos baixos, tá? Então, é muito importante que você visualize, ó. Então, se você tiver com dificuldade de ver o ponto, puxa aqui essa beiradinha para que você veja a cabeça do ponto, ó. E tá bem aqui a alcinha de trás, porque às vezes fica escondida mesmo, e é normal. Se você vira o seu trabalho sem fazer o quarto ponto baixo, olha o buraco que cria-se aqui. E aí, depois, a base aqui, ó, da sua bolsa não vai ficar retinha, tá? Essa lateral. Então, tá com dificuldade de visualizar o ponto? Puxa aqui, e aí você pega aqui a alcinha de trás, ó, e faz o ponto aqui normalmente, tá vendo? E aí, só depois de ter feito toda a sequência corretamente, é que você pode virar o trabalho para iniciar novamente a carreira. Aqui tem que ficar bem retinho assim, certo? Então, só tenha atenção aí para que fique bem perfeito o seu trabalho dos dois lados. Bom, fiz aqui toda a base da minha bolsa, eu já vou aproveitar e passar as medidas para você. Então, eu fiquei aqui com 35 centímetros vou medir essa parte que é maior aqui, por 20
27, tá? Fiz aqui um total de 16 carreiras. E a minha bolsa ficou assim. Então, eu fiz ela maior. Ó. Olha como fica linda. E eu ainda tenho o fio aqui, ó. Ó. Então, aqui eu já posso tirar os meus marcadores. Nós não iremos mais utilizá-los para fazer aqui as nossas carreiras. E vamos começar a costurar a nossa lateral. Então, ó, eu vou virar aqui, ó. Eu vou virar ela, esse lado que é o mais fundo, eu vou virar para o lado contrário, tá? E depois nós vamos desvirar. E nós vamos costurar aqui na lateral, certo? Então, esse lado aqui que o fio já está preso, nós vamos cortar um pedaço de fio aqui maior, não precisa ser muito grande. Ó. Vamos puxar aqui, que ele vai travar. E agora, com a ajuda da agulha de tapeceiro, nós vamos costurar aqui a nossa lateral. Vamos fazer a nossa costura aqui da lateral. Então, deixe bem retinho aqui para que você faça uma costura com excelência. Então, quando nós pegamos aqui a cabeça do ponto, nós conseguimos ver duas alcinhas. A do lado direito e a do lado esquerdo, tá? Então, nós vamos trabalhar sempre a alcinha do lado direito, que é a alcinha de fora, ó. Então, logo aqui onde o fio tá saindo, aqui o fio já tá saindo, então, eu venho aqui para o outro lado, ó. Cuidado para você não pular o primeiro pontinho. E vamos pegar a alcinha aqui de fora. Ó. Certo? Agora, a alcinha de fora de um lado e a alcinha de fora do outro lado, ó. Essa é a alcinha de dentro, esta é a alcinha de fora. Nós vamos fazer uma costura de vai e vem. Ó, alcinha de fora, alcinha de fora. Vamos puxando e vamos apertando aqui. Alcinha de fora com a alcinha de fora. Observe que a minha agulha tá sempre retinha. Alcinha de fora, alcinha de fora. Alcinha de fora com a alcinha de fora. Então, é essa repetição que nós vamos fazer até chegar aqui no final da carreira. E exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. E o fio que sobrar, nós vamos esconder aqui dentre os pontos. Fiz aqui a costura, agora com a ponta do fio, eu vou passando aqui por dentro dos pontos, ó, com cuidado. E pegando só a parte de trás do ponto aqui, pra ficar uma costura invisível. Ó. Então, eu vou pegando aqui, ó. Com cuidado. Passo por dentro de alguns pontos. Se quiser, pode dar um pinguinho de cola. Se não quiser, não tem problema, é só cortar o fio. Ó. Certo? Vamos cortar aqui, ó. Para fazer o outro lado, eu vou pegar aqui um pedaço do fio. Ó. E aí, pode fazer o acabamento desse fio aqui também, tá? Alcinha de fora de cá, alcinha de fora de lá. Ó, deixa aqui um pedaço do fio pra gente fazer o acabamento. E você vai fazer a mesma coisa, ó. Sempre trabalhando a alcinha de fora de cada ponto, a agulha sempre retinha. Pra ficar aqui um acabamento bem feito, ó. Então, eu vou fazer aqui essa lateral também. Já vou fazer o acabamento e já volto. Feito aqui todos
os acabamentos. Este é o lado avesso, tá? Que é o lado que nós acabamos de costurar. Então, agora nós vamos desvirar a nossa peça. E olha como ela fica maravilhosa. Fica super espaçosa com essa costura perfeita aqui na lateral. Então, observe que aquela alcinha, que é a alcinha do lado de dentro, nós pegamos a alcinha de fora, lembra? A alcinha do lado de dentro é essa aqui, ó. Então, ela fica com essa costura bem invisível e bem linda aqui, ó, dos dois lados. Então, verifique aí se a sua está com essa costura invisível também, ó. Perfeita. Olha como fica linda e super espaçosa, tá? Agora, se você quiser parar por aqui, já pode parar. E aí, é só você vir aplicando aqui, ó, os acessórios, né? Pra ela ficar bem linda, porque os acessórios faz toda a diferença. Mas eu quero fazer um acabamento aqui nessa bordinha, porque eu acho que vai dar um tchan. Então, eu ainda tenho fio suficiente pra fazer isso. Ó. Então, pode começar aqui em qualquer lugar. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Para cada carreira que nós fizemos aqui, nós vamos fazer um ponto, tá? Então, vamos iniciar aqui, ó. Vou começar nesse buraquinho aqui. Então, a gente vai fazer 2 pontos, um aqui e um aqui, ó, bem no pezinho do relevo, tá? Então, ó, deixa aqui a ponta do fio pra gente já ir fazendo acabamento. Traz o fio pra frente e fecha. Fiz um ponto baixo. No pé do meu ponto aqui, ó, bem onde tá o relevo, onde tá esse buraquinho aqui, onde tá meu dedo, mais um ponto baixo. Já pode deixar o fio aqui, ó. Dentro do buraco, um ponto. Dentro aqui do buraquinho onde tá o relevo, outro ponto. Ó, pontos baixos, tá vendo? Aqui dentro do ponto, encaixa um pontinho aqui onde tá a lateral. Pra não ficar aqui, ó, vaga, a gente vem aqui no meio. Faz um ponto aqui também. Mesma coisa, ó, um aqui no buraquinho. Um aqui no relevo. Ó, um aqui no buraco. E um no relevo aqui. Então, vamos dar a volta aqui na nossa peça, fazendo este acabamento aqui. Fiz aqui toda a minha volta e agora eu vou finalizar com os pontos baixíssimos. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou introduzir a agulha, laça aqui o fio na agulha, leva para dentro da bolsa. Abaixo dessa barriguinha que se formou, introduz a agulha e passa aqui por dentro dessa alcinha aqui atrás. Laço o fio, traz pra frente, agora entre um ponto e outro, você vai fazer o ponto baixíssimo, ó, entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, introduz a agulha, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Entre um ponto e outro, abaixo da cabeça do ponto, traz pra frente. Entre um ponto e outro, introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa, tá? Se você tiver dificuldade de visualizar, coloca aqui no primeiro ponto o marcador para você não se perder. Mas é bem tranquilo fazer os pontos baixíssimos, tá? Sempre entre um ponto e outro, você vai trabalhando aqui, ó. Um segredo, a argolinha aqui que tá dentro da agulha, ela tem que deslizar facilmente, não pode estar nem solta e nem apertada demais. Tem que estar aqui, ó, de forma que a agulha deslize facilmente. Ó, vamos dando aqui toda a volta na nossa peça. Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê e com extrema qualidade para você. Então, faça aí tudo isso porque você vai me ajudar muito e com isso estarei sempre trazendo conteúdos maravilhosos aqui. Então, vou fazer aqui toda a volta na minha peça e já volto para fazermos o fechamento invisível aqui. Cheguei aqui no meu último pontinho, vou cortar o fio, ó, e vamos fazer o acabamento. Puxa aqui que não vai desmanchar, com a agulha de tapeceiro.
Ó, primeiramente, vamos pegar aqui apenas o primeiro ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um fechamento invisível aqui e aqui na parte de cima. Tá vendo que aqui fica faltando o desenho de uma correntinha? Então, nós vamos simular ela também. Então, eu pego aqui a minha correntinha, que é o ponto baixíssimo, levo aqui pra cima e volto aqui exatamente onde meu fio tá saindo. Ó, só que ao invés de ir reto, eu vou subir aqui nessa última correntinha que tem o desenho, porque assim a gente vai simular essa daqui de cima também. Ó, então, a daqui da frente, já simulamos, ó, já fica aqui com o fechamento invisível perfeito. Agora, aqui pra cima, eu venho nessa correntinha da frente, onde tá faltando. Ó. Levo o fio, agora volto aqui exatamente no mesmo lugar. Ó. Certo? E vamos esconder este fio que ficou sobrando. Então, eu vou passar aqui, ó, por dentro dos pontos e vou fazer o acabamento como de costume. E já vamos para a aplicação dos nossos acessórios. Acabamento feito com sucesso. Olha como fica maravilhosa. Tô super apaixonada neste modelo, olha isso. Fica perfeita. E aí, você vai ajeitando aqui para que os pontos fiquem bem certinhos, bem sanfonadinho aqui, ó. Ó. Linda, linda. Então, vamos para a aplicação. Vou aplicar aqui o feixe Double Lion. Como eu disse, todos os meus acessórios são lá da Arena Metais. E eu vou aplicar aqui, ó, assim. Ó. Vai ficar bem fechadinho. Se quiser, pode ser um botão imantado também, tá? Mas como essa é uma peça bem linda, eu já quero aplicar esse fecho, porque eu acho que ele faz toda a diferença. Então, eu venho aqui, ó, um pedaço de fio, de cima para baixo, e passo aqui as pontas para dentro, ó. Então, eu vou centralizar. Se você quiser medir, enfim, como você preferir, tá? Eu vou fazendo aqui no olho mesmo, porque já faço sempre, então já consigo visualizar. Então, vou pegar aqui, ó, a cabeça do ponto, do lado de dentro. Ó. Eu gosto desse fecho porque ele é muito rápido, ele é muito prático de ser aplicado. Ó, só essas barriguinhas aqui do lado de dentro. Ó. Deixa eu conferir se ficou certo mesmo, né, no lugar. Ai, ó. Certinho, bem centralizado. Como eu disse, se você quiser, pode medir. Se ficar com dúvida, ó, dobra aqui a peça ao meio. E aí, você mede, ó, 8 centímetros. E aqui também, 8 centímetros, certinho. Então, antes de finalizar essa parte aqui da amarração, eu venho e faço aqui a mesma coisa com o outro lado. Ainda sobrou fio que dá pra fazer um tassel, ó. Corta aqui o fio. Ó, de cima pra baixo. Aplica aqui pra ficar bem retinho. E vê aqui, ó, aonde você vai fazer a aplicação. Bem simples, tá vendo? Ó.
aplica aqui bem certinho. Ó. Vai ficar assim. Se você quiser que fique mais fechadinho, aí tem que usar um botão imantado. Aqui eu gosto dela assim, até mesmo porque é uma bolsa que eu não vou colocar muita coisa. Então, eu vou colocar uma carteira, coisas assim. Mas olha que linda que fica com esse fecho. Então, tá aqui bem certinho. Já centralizado. Deixa eu medir aqui também o outro lado. Porque depois que amarra, fica desamarrando, né? Tirando aqui 8. E aqui 8 também. Então, aqui eu dou um nozinho bem firme. E aí, essa parte eu já prefiro fazer com a agulha de tapeceiro. Passo aqui por dentro, ó. Se quiser passar uma ponta por vez, ou se quiser passar as duas, como você preferir. Já vamos passando aqui, ó, escondendo por dentro dos pontos para fazer o acabamento, ó. Essa parte aqui, o acabamento tem que ficar muito bem feito, tá? Porque esse fecho, ele vai ficar abrindo e fechando o tempo todo. Então, tem que fazer ele bem feito para não ficar soltando. Então, vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado, que é dar um nozinho e esconder o fio por dentro da bolsa. Isso aqui a gente pode até fazer depois. E, para finalizar, a minha alça náutica, que eu mostrei para você aqui no início da nossa aula. Maravilhosa. Eu escolhi essa cor de fio justamente para que combinasse com a minha alça. Mas é uma alça neutra, então, enfim, você vai conseguir combinar ela com qualquer cor. Você pode pegar aqui na lateral ou pode pegar aqui em cima. Eu vou pegar aqui na parte de cima. Ó. Gente, quando você vai colocando os acessórios, ai, vai ficando tão linda a bolsa. Sou tão apaixonada. E o bom é que os acessórios, ó, argola articulada, rapidinho você aplica. Deixa eu contar o ponto aqui. 1, 2, 3. Então, aqui vão ser 3 pontos também. Aqui. Aqui. E reto aqui. Ó, é bem fácil, tá vendo? Eu amo essa praticidade, porque quando não é argola articulada, você tem que aplicar quando já tá fazendo crochê, ou tem que aplicar depois, mas aí tem que ficar fazendo acabamento, enfim, assim é bem mais fácil, é só colocar. Olha isso! Que bolsa maravilhosa! E aí você ajeita, ó, para que ela fique bem certinho. Olha como ela ficou bem grandona. E vamos aplicar a nossa plaquinha personalizada, que também é lá da Arena Metais, tá? Essa plaquinha, ela vem com... Eu vou pegar uma plaquinha aqui atrás pra gente fazer a aplicação e ficar bem... Essa é a plaquinha que vem pra você colocar aqui na parte de trás da sua etiqueta personalizada. A minha tá amassada assim, porque eu apliquei ela aqui na bolsa e depois eu vi que não estava gravando. Então, eu tive que retirar a etiqueta para gravar aqui, colocando junto com você. Mas ela é muito linda, ó. Tá com a marca de dedo, mas depois a gente passa um paninho, um guardanapo que sai. Então, aqui é bem simples, ó. É só você encaixar aqui perfeitamente e centralizado aqui onde você quer. Ó, certo? E você vem aqui com essa parte de trás, você consegue, inclusive, dobrar com a mão, ó. Aqui eu não vou prender, porque ainda vou fazer esses dois acabamentos aqui. Mas é bem simples. E olha como fica linda! Uma bolsa super espaçosa, com um formato bem diferente. Olha isso. Tô muito apaixonada, fica muito linda.
Olha, simplesmente apaixonadíssima. Uma peça super versátil, você pode utilizar em todos os lugares, bem diferente, né? Então vai chamar a atenção de todo mundo que está à sua volta. E eu tenho certeza que se você fizer essa bolsa, você não vai passar despercebida. Vai ter vários elogios, vários comentários. E se tiver, você me conta aqui nos comentários, tá? E é claro que eu montei um kit exclusivo em parceria com a Arena Metais. Você pode correr lá no site da Arena e comprar todos os materiais necessários para você produzir essa peça aqui do início ao fim. Então lá você encontra o fio, a etiqueta, a alça, o fecho, as argolas articuladas e muito mais. E com acessório com extrema qualidade que eu sei que você vai amar. Não é aquele acessório que vai ficar preto, não é aquele acessório que vai te dar retrabalho, que, meu Deus, ninguém merece, né? Então, tenho certeza absoluta que você vai amar. Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário, porque isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos com extrema qualidade para vocês e para que o YouTube entenda que esta é uma aula que é interessante para que outras artesãs, outras crocheteiras possam assistir, para que elas também possam criar a bolsa dela. Então, um beijo, até a nossa próxima aula.